Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é César e hoje vamos colocar em perspectiva que o acesso à saúde está atrelado ao poder econômico. Sendo assim, as desigualdades tendem a se mostrar de maneira muito evidente no que se refere à saúde pública, por vários motivos que tentaremos explorar pelo menos alguns deles aqui. Para a gente entender melhor a desigualdade social e racial no Brasil, a gente vai criar uma persona, o Joaquim. Joaquim é um homem de 32 anos, um homem cisgênero, preto ou pardo. Trabalha 6 dias por semana, 8 horas por dia, ganhando R$ 1.700 por mês, o que é uma média do que o brasileiro ganha por mês. Como a maioria dos brasileiros, ele mora num grande centro urbano e depende do transporte público. Devido a isso, ele leva 2 horas por dia apenas para se deslocar de casa para o trabalho e do trabalho para casa, o que totaliza 10 horas por dia fora do seu domicílio dedicadas ao trabalho. Isso inclui o seu deslocamento, obviamente. A renda de Joaquim é mais baixa que a média do que os brancos ganhavam em 2021, que ficava em torno de R$ 3.099, enquanto pretos e pardos recebiam R$ 1.764 e R$ 1.814, respectivamente. Embora pretos e pardos representem 53,8% da força de trabalho, eles ocupam apenas 29,5% dos cargos gerenciais, enquanto os brancos ocupam 69%. Isso sem contar que a taxa de desocupação entre a população preta é muito maior, assim como a taxa de pobreza, que entre pretos e pardos era de 54,5% e 38,4%. Vale lembrar que, segundo o IBGE em 2022, 55% da população brasileira é composta por pretos e pardos. Partindo da definição da OMS, que apresenta que saúde não é apenas a ausência de doenças, mas sim um estado completo de bem-estar físico, mental e social, o acesso à saúde não se resume apenas à presença de médicos nos postos, mas está intrinsecamente ligado a fatores como renda, emprego, educação, infraestrutura e saneamento básico. E quando esses elementos são precários ou inexistem, torna-se impossível construir uma sociedade justa e saudável. Ainda que todos os pobres enfrentem certas dificuldades, a população branca, porém pobre, tem mais acesso ao mercado de trabalho e mais chance de ocuparem melhores cargos. E quando falamos nesse tema, jamais podemos perder de vista que saúde depende sim de recursos materiais. Depois de uma jornada exaustiva, Joaquim recorre a alimentos ultraprocessados. Opções baratas, porém pobres em nutrientes. Não é por acaso que 56% dos brasileiros vivem em insegurança alimentar, enquanto a obesidade atinge 22% da população adulta. Essa combinação de má nutrição e excesso de peso é muito comum entre as comunidades mais pobres, onde o acesso à comida saudável é limitado. Cabe considerar também a facilidade de preparo desses alimentos ultraprocessados, o que é muito tentador para quem tem uma rotina tão desgastante de trabalho como a do nosso Joaquim. Afinal, alimentos mais naturais requerem um preparo muito maior, mais tempo para que eles fiquem prontos para o consumo. E por esses motivos, é muito fácil entrelaçar as condições de obesidade, desnutrição e pobreza. Joaquim mora num bairro violento, e sendo um homem preto ou pardo, as suas chances de ser vítima de homicídio aumentam 2 vezes e meia em relação a um homem branco. Além disso, viver em condições de vulnerabilidade social, com medo constante da violência, medo da falta de recursos, desemprego, enfim, isso gera um estresse crônico por viver sob risco constante, o que aumenta as suas chances de desenvolver hipertensão, que está presente em 38% dos homens adultos negros, segundo estudo da Fiocruz feito em 2021, e transtornos mentais como depressão e ansiedade muito prevalentes nessa faixa populacional. A falta de acesso ao saneamento básico é uma realidade muito comum entre a população preta. Dados do censo de 2022 mostram que 75% das pessoas pretas e 68,9% das pessoas pardas têm acesso ao esgotamento sanitário adequado, contra 83,5% da população branca.
Essa carência contribui para a propagação de doenças infecciosas e parasitárias, impactando negativamente a saúde pública nas comunidades periféricas. E sem acesso ao saneamento básico adequado, Joaquim está mais exposto a doenças infecciosas como dengue, febre chikungunya, febre amarela, leptospirose e Covid-19. Joaquim dificilmente se aposentará, porque o desemprego entre a população preta é 72% maior do que entre a população branca. E mesmo que sobreviva às adversidades, sua expectativa de vida é 5 anos menor do que a de um homem branco, segundo o IBGE em 2022. E essa é a realidade de milhões de brasileiros pretos e pobres que são vítimas de um sistema que perpetua desigualdades. A realidade de indivíduos como Joaquim, embora fictício, representa a vivência de muitos brasileiros pretos e pardos. Joaquim é um brasileiro médio, mas suas chances de chegar na velhice são mínimas. Vale lembrar mais uma vez que ele dificilmente vai se aposentar, e um dos motivos é que seus vínculos empregatícios geralmente são muito instáveis, muito frágeis e são pautados muitas vezes pela informalidade. E vivendo nessas condições, é provável que aos 50 anos ele já sofra de agravos de várias doenças que ele tenha adquirido ao longo da vida. Isso se ele chegar até os 50 anos. É um absurdo que políticas públicas sigam ignorando essa situação de Joaquim, que parece muito mais ser a regra do que uma exceção entre a população brasileira. E é fundamental reconhecer que as desigualdades raciais são estruturais e demandam ações concretas para sua superação. Negar essa realidade é perpetuar um sistema que marginaliza e exclui parte significativa da população brasileira. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Se vocês curtiram o conteúdo, não se esqueça de seguir o canal e compartilhar com quem interessa esses assuntos. Até a próxima. Tchau, tchau.